a necessidade humana. Depois que o homem peca e digamos assim, a população começa a crescer, Deus, Ele também vai suprir a necessidade do povo ao longo dos tempos. Apesar de Deus ter dito que da terra iria surgir abrolhos e cardos, o que quer dizer isso, pastor? É que o homem iria trabalhar e agora o seu sustento seria com o suor do seu rosto. Porém, Deus, através do trabalho, iria fazer surgir alimento para que ele pudesse se manter vivo. Então veja bem que Deus fosse cruel. Ele iria falar, agora vocês vão se alimentar e vão morrer logo. Mas Deus, através do trabalho, do esforço do homem, de cuidar da terra, de plantar, ele teve condições de sobrevivência. E isso ainda Deus olhando. Ao passar do tempo, quando é instituída a lei, por exemplo, no tempo de Moisés, isso muito tempo depois de Adão, por volta de 2000 anos depois de Adão, Moisés surge no cenário técnico. E aí Deus dá várias leis, 613 leis, chamadas de mandamentos. E dentre estes mandamentos, essas ordenanças, existia uma muito interessante, que era para auxílio justamente daqueles que eram menos favorecidos. E quem eram os menos favorecidos? Eram as viúvas, eram os órfãos e eram os estrangeiros. Diga comigo, viúva, órfão e estrangeiro. Essas três qualidades de pessoas eram muito necessitadas. Agora veja bem. O que é uma viúva? O que é uma viúva? Uma mulher viúva ou um homem viúvo? É aquele que o seu cônjuge morreu, certo? Viu? Ficou? Viúvo. O que é uma pessoa órfã? É aquele que perdeu pai, mãe, e ali não tem mais condições, principalmente para o pequenininho, né? Tem gente que acha uma mãe de 30 anos, perdeu o pai e a mãe ficou órfão. Brincadeira, né? Teve condições de trabalhar, você já não é mais órfão. Perdeu pai e mãe, você agora é um potencial homem de guerra para poder trabalhar. E fala que trabalha terça-feira, a gente vai estar na igreja. É feriado. Está vendo só como é que está o estado do céu aqui, irmão? Olha o estado do céu aqui. Isso aqui, ó. O turvão. Nessa curva aqui, com o turvão que teve. Então, terça-feira agora, eu vou convidar você, pastor André? Para fazer a nossa corrida. A gente fazer um céu mais bonitinho. Amém ou não amém? Amém. Cadê o amém agora, pastor? Cadê o amém? Amém sumiu. Mas está convidado todo mundo. Eu vejo não, eu estava vendo, é que perdi. Na lei de Moisés. Do órfão. Falei da viúva, do órfão e do estrangeiro. O estrangeiro hoje em dia é diferente daquele tempo de Moisés, do tempo de Jesus. É muito diferente. O estrangeiro, às vezes, ele pega um avião, vai na mão do pessoal. Tem aquele, a bolachinha, sabe onde é avião? Não, tem a bolachinha, tem o suco de laranja, chegando de China, maravilha, com a planta cheia. Agora vai ter um estrangeiro lá no tempo de Moisés. Ele ia de cabelo. O avião hoje alcança 800 km por hora. O cabelo. Sabe quantos quilômetros o cabelo acontece por hora? 40 km por hora no mar. Se fosse gente, ninguém queria que gente quiser a guerra, já sabe o que acontece. A curva dela. Quando uma vez eu estava andando de burro, ele viu a curva do Deus certo. Ele banca e só sai de lá se ela piscar para ele. Senão não sai. Então veja bem, preferia de cabelo. Porque cabelo era a condução mais rápida daquele tempo. Não, mas é a pura verdade.
para Isaac. Ele chegou no poço desesperado, eu quero água, Senhor. Eu quero água. A primeira mulher que vier aqui oferecer água é a esposa escolhida do Senhor para o meu Senhor Isaac. Ele estava morrendo de sede. Por quê? Porque foi cabelo. Um bocado de cabelo, um bocado de ombro, na empreitada demorou. Um bocado de dias, 2.000 quilômetros andando. A velocidade de 40 quilômetros por hora. 2.000 quilômetros é mais ou menos aqui na Paraíba. Na Paraíba 2.400. A gente vai de carro de vez em quando. Uma velocidade média de 100 km por hora. Demora 2 dias e meio, imagina 40 km por hora. Imagina. Velocidade média 40 km por hora. É o dobro, no mínimo aí uma semana, 2 semanas, contando com as paradas, porque no lombo de um carro, o bumbum fica bem quadrado. Imagina no lombo do cabelo. Imagina. Então veja bem. O estrangeiro naquele tempo, ele chegava na cidade, ele chegava, quero água, quero comida, né? Aí o que acontece? Na lei de Moisés, diz o seguinte: quando tivesse no meio da colheita de milho, de uva, de pêssego, do que fosse, de feijão, de trigo, a camarada da hora, já não pega. Ele foi e podou a uva, vai tentar embaixo. Se cair no balaio, você leva. Agora, se cair no chão, não pode pegar. Caiu no balaio, é teu. Caiu no chão, era proibido pegar. Passou na jaca, aquela pinhadona, cortou. Ele não conseguiu pegar, balançou, caiu no chão. Tem que deixar no chão. Achou um filho, cortou, foi pegar, caiu o peixe no chão. Tem que deixar no chão. O milho, pastor, pegou o milho, caiu no chão. Encheu o balaio, trupicou, caiu no chão. Tem que deixar no chão. Por que, pastor? Para os necessitados de pegar. Irmão, naquele tempo era muito comum. Naquele tempo não era sem terra, nem sem teto, nem sem comida. Era os necessitados. Hoje em dia, sem teto entra, se quer que fazer pé no chão, pé que está no pé, né? Sai entrando e vagina, ainda toma posse da terra. Naquele tempo não. Naquele tempo Deus já sabia que isso poderia acontecer, falou para os proprietários de terra: olha, se cair no chão a colheita, deixa. Porque se pegar, na próxima colheita vocês vão ver o que vai acontecer. Não vai nascer nem uma espinha. Então, caiu. Os necessitados entraram e ficavam lá, aí espreitando. Quando caía, ia lá e pegava para o seu sistema. Deus preocupado com os necessitados. Deus preocupado com a viúva. Deus preocupado com o órfão. Deus preocupado com o estrangeiro. Engraçado. E estrangeiro se lembra o quê? Estrangeiro é uma pessoa que não é da mesma nação. Estrangeiro é uma pessoa que não, às vezes, podia compactuar o mesmo tipo de fé com os judeus. Então, veja bem, Deus, Ele quer que o seu povo não ajude somente os domésticos da terra, mas sim aqueles também que não precisam da terra. Estrangeiro, simboliza aqui aqueles que não praticam a mesma fé que nós. Pastor, por que Deus estava tão preocupado com o estrangeiro? Porque quando o estrangeiro disse que o povo de Israel estava auxiliando eles sem cobrar nada, eles diziam melhor. As outras nações não são assim. Os outros povos não são assim. Entre todo o povo, ele colhe tudo e chega aqui, o que cair no chão ele pode pegar. Uma maravilha. A ética desse povo é uma ética um pouco acima das demais nações.
Aí o que iria acontecer na mente dos estrangeiros? Eles iriam respeitar Israel. Eles iriam, através desse testemunho, até mesmo saber por que aquilo era daquela maneira. Por que não podia se pegar no chão? Aí era ponto para que o povo pudesse falar. É assim na nossa nação, por causa que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ordenou que assim fosse para auxílio daqueles que necessitam. Aí o povo, esse Deus é diferente. Talvez assim eles pudessem até acreditar no Deus Criador dos céus e da terra. Era um método de evangelização, irmão. Era um método de conhecimento a Deus. Um exemplo muito lindo da Bíblia. Muito lindo. E que até mesmo representa Cristo. Foi o caso de Ruth, que estava voltando de uma terra amaldiçoada. Estava voltando lá da terra de Moab. Ruth não era judia, não era do povo eleito, mas ela estava voltando com uma outra mulher, uma senhora viúva. Ruth tinha casado com um dos filhos de Noemi. Noemi já estava velha, sem os seus filhos, sem o seu marido. Sabe quantos anos tinha, mais ou menos, Noemi? Ajuda aí. Para lá de 60. Ouça o que eu vou dizer, Noemi só tinha tido um marido. Não tinha mais filho para sustentá-la. Não tinha mais marido para sustentá-la. Pelo contrário, ela ainda carregava uma mulher jovem, que fora esposa do seu filho, mais de um dos seus filhos. Ela teve 2 filhos. E Ruth, ela vendo a idade de Noemi disse para as suas 2 noras: olha, eu estou voltando para a minha cidade natal e eu quero que vocês fiquem aí, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. E a Orfa, que era a outra nora dela, disse: não, tá bom, eu vou ficar aqui, é uma maravilha. Só que Ruth disse para Noemi: aonde tu fores, eu vou junto. Se tu for para a esquerda, eu vou. Para a direita, eu vou. E outra coisa, o teu Deus vai ser o meu Deus. E Ruth foi com Noemi. Noemi viúva. Não tinha marido, não tinha filho para sustentar. Tinha mais de 60 anos. Esse é o estilo de viúva que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo: viúva na igreja só é, anota aí, Timóteo, anota você também. Viúva na igreja, para ser auxiliada, tem que ter no mínimo 60 anos de idade, Timóteo. E outra coisa, Timóteo, além, para ajudar a viúva, isso é viúva. De acordo com Paulo, Timóteo, tem que ter 60 anos. E o que mais? Anota aí, Timóteo. Além de ter 60 anos, a mulher só pode ser casada uma vez. Porque tem uma coroa, Timóteo, que é muito bonita. É ou não é? É ou não é? É bom estar gravando isso. Você da internet. E vai ver o orgulho. Está vendo o tipo de pessoa que Paulo diz que é viúva da igreja? 60 anos, casou com um só marido, profissão de fé irrefutável, não tem filho para auxiliá-la. Essa é a viúva que a Bíblia diz que na igreja tem que ser auxiliada. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Sabe por quê? Porque hoje em dia tem muito pastor que tem vergonha, mas tem muita ovelha que sabe que a nossa igreja ajuda. Ajuda não ajuda, pastor.